Olá, turma! Em nossa aula de hoje, nós vamos estudar um assunto bem interessante e importante para todo cidadão. Hoje nós estudaremos sobre a administração municipal, a administração de um município, de uma cidade. Vamos lá? No nosso país, vivemos um regime democrático, isto é, todos têm vez e voz na sociedade. Você já deve ter ouvido falar nessa palavra, democracia. Democracia significa que cada um que vive neste país tem o direito de expressar o que pensa, falar sua opinião. Mas assim como a gente pode falar, nós também temos o dever de ouvir e respeitar a opinião de cada um. Por vivermos em uma democracia, nós também temos o poder de escolher as pessoas que administram o nosso país, estado e município. Eu trouxe a imagem da nossa cidade para usar como exemplo de município. E agora a gente fala sobre a gestão municipal, sobre o gerenciamento dos recursos que vem para o município. Quando eu falo de recursos, é com relação a dinheiro que vem para investir em educação, em saúde, saneamento básico e outros setores do município. Um município ele é administrado por uma série de pessoas, muitas pessoas, e cada pessoa vai ter uma função essencial nesse processo. A sede da administração municipal é a prefeitura. Nela atuam o prefeito, o vice-prefeito e seus assessores. O prefeito é o chefe do governo municipal, ou seja, ele direciona e toma decisões importantes para a cidade. No entanto, as decisões da gestão de todo e qualquer município quase sempre recebem críticas, ou seja, existem pessoas que discordam de tais decisões. Muitas vezes, cada gestão municipal costuma aplicar o seu próprio plano de governo e não dá continuidade ao trabalho feito pela gestão anterior, fato que reflete diretamente na vida dos cidadãos e que é motivo de críticas. As gestões municipais, em geral, escolhem as áreas que atuarão mais fortemente e, por isso, deixam a desejar em outras, recebendo também críticas. Esses aí são os chefes do executivo no nosso município, a nossa prefeita e o nosso vice-prefeito. A nossa prefeita é a primeira mulher a ocupar o cargo de chefe do nosso município. Eu não vou falar o nome deles, porque eu tenho certeza que alguns de vocês já conhecem, mas eu quero que os que ainda não sabem o nome deles pesquisem, porque a tia quer vocês com a mão na massa, tá bom? É importante, pessoal, a gente pensar que essas pessoas são as representantes, foram escolhidas pelo povo em eleições para representar o nosso município. Então, é importante e necessário que a população procure se manter informada das ações da gestão municipal, cobrando dos políticos em que votou qual é a sua posição em relação a algumas decisões, que essas decisões seja a que represente melhor a vontade do povo. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil as eleições elas acontecem de 4 em 4 anos. Ou seja, de 4 em 4 anos, nós, como população, escolhemos os nossos representantes políticos, seja no município, né, que são prefeito, vice-prefeito, os vereadores, seja no âmbito estadual, que são os governadores e deputados, ou seja na esfera federal, que é quando a gente escolhe deputados, senadores e o presidente e vice-presidente. Então é importante a gente conhecer como que funcionam as nossas eleições. Quando você completa 16 anos é a idade mínima, quando você já tem o direito de votar. Só que
com 16 anos, você vota se você quiser. Você não vai ter nenhuma, vamos falar entre aspas, punição se você não votar. A partir dos 18 anos, nós já temos meio que uma obrigação de votar. E aqui eu quero que vocês pensem sobre isso. Ah, tia, se a gente vive numa democracia, se nós somos livres para expressar as nossas opiniões, a gente é obrigada a votar, como é que isso funciona? E eu quero colocar aí uma sementinha para você refletir sobre isso. Eu não vou falar mais nada em relação a isso, porque eu quero que vocês comecem a pensar. Vou falar apenas o seguinte: antigamente, as mulheres elas não tinham direito de votar. Elas não podiam falar. Elas não podiam expressar as suas opiniões. As pessoas analfabetas que não sabiam ler e escrever também não. Somente depois que algumas pessoas começaram a pensar sobre isso e falaram, foi que esse direito foi conquistado. Então, quero que vocês pensem sobre isso. Sobre direito, sobre obrigação, sobre dever, certo? Agora a gente fala como se organiza a administração municipal. O poder executivo é formado pelo prefeito e pelo vice-prefeito, que são eleitos pela população para governar o município. O poder executivo, como o próprio nome indica, encarrega-se de executar as leis, de pôr em prática. Já o poder legislativo é formado pelos vereadores, que também são eleitos pela população. Os vereadores fazem as leis do município, que garantem os direitos e estabelecem os deveres do cidadão. Os vereadores trabalham na Câmara Municipal. Tia, agora o que são as leis? São os documentos que eles dizem o que se pode e o que não se pode fazer na sociedade, os direitos e os deveres de todas as pessoas. Então, o prefeito, o vice-prefeito, ele executa as leis, ele faz com que elas aconteçam, vamos dizer assim. Já os vereadores são as pessoas que votam as leis, que criam leis, que aprovam leis, que dizem como elas devem acontecer no município. Aí a gente tem a imagem do prédio, que é a Câmara Municipal, é onde os nossos vereadores, os vereadores do nosso município trabalham. Lá, em reuniões, eles decidem coisas, vamos dizer assim, leis, eles votam leis em favor da população. Esses aí são os nossos vereadores. São muitos, não é? Então, esse ano, em 2020, é ano de eleições municipais. Ou seja, em cada município do nosso país, as pessoas estarão decidindo quem serão os representantes de seu município. Os vereadores, o prefeito e o vice-prefeito. Essas pessoas que aí estão, elas foram eleitas há 4 anos atrás, mais ou menos, para governar, vamos dizer assim, o nosso município. Os recursos que vêm para o nosso município, quando a tia fala de recursos, está falando de dinheiro. Dinheiro que vem dos nossos próprios impostos, que são impostos. Quando você paga a sua conta de energia, vai uma parte desse dinheiro para o governo. E esse governo tem que investir esse dinheiro em saúde, educação, segurança pública, em saneamento básico. Lembra que eu já falei de saneamento básico, né? Que são as condições, as boas condições de higiene da população? Então, para isso, tem que ter dinheiro investido. E são essas pessoas que dizem quanto de dinheiro vai ser investido, como é que esse dinheiro vai ser investido, como é que ele vai ser gasto. Então, é importante a gente cobrar dos nossos governantes que eles façam o que é melhor para a população. Dessa forma, o prefeito e o vice-prefeito são as pessoas que administram o município. Eles são os representantes do povo, porque são eleitos por ele, né, por meio do voto secreto, em eleições realizadas de 4 em 4 anos. Foi o que eu falei para vocês. O prefeito ele tem auxiliares que o ajudam a administrar o município. São os secretários.
indicados pelo próprio prefeito para ocuparem um cargo de confiança. Os secretários trabalham nas secretarias e a maioria delas não está na prefeitura, né? Está em outros prédios. E aí a gente fala também de voto agora. A forma de contagem dos votos da eleição é diferente para o prefeito e seu vice e para os vereadores. Algumas vezes, no primeiro turno das eleições, na primeira fase das eleições, nem sempre o candidato que teve mais votos consegue a vitória. Nesse caso, a eleição será disputada no segundo turno pelos 2 candidatos mais votados no primeiro turno. Ou seja, as eleições, dependendo da quantidade de votos que cada candidato recebe, ela pode acontecer em 2 fases, certo? Primeiro e segundo turno. Esses aí são os nossos representantes, como a tia falou. Vamos dizer assim, essa máquina que você está vendo aí, para quem ainda não conhece, é a urna eleitoral. Aí você digita o número dos seus candidatos, aperta o confirma. Quando você digita, na verdade, os números do seu candidato, vai aparecer a foto dele aí nessa tela. E aí, se realmente é essa pessoa que você quer votar, você olha, vê bem direitinho e confirma no verde, que realmente é essa pessoa que você quer escolher. E aí também o título eleitoral, que é o documento que todo cidadão precisa para poder votar. Como eu já falei para vocês, este ano de 2020 é um ano eleitoral em que nos municípios nós escolheremos os nossos novos representantes para nos representarem no âmbito municipal durante 4 anos. Então, aí no centro, a gente tem um vereador e um prefeito falando das suas propostas, vamos dizer assim, para todas as áreas da sociedade: saúde, educação, agricultura. E ao redor, a gente tem várias mesas com urnas e as pessoas votando. Por que a tia trouxe essa imagem? Para vocês já irem crescendo sabendo que nós temos direitos e deveres e que nós escolhemos as pessoas que representarão os nossos interesses de todas as pessoas da sociedade que nós vivemos. Então é importante nós termos a consciência de conhecer realmente essas pessoas que nós estaremos escolhendo, porque elas estarão nos representando durante 4 anos. Então é importante que essas pessoas escolhidas sejam boas pessoas de caráter, que realmente queiram governar em prol da população, pelo bem de todos. Tá fechado? Então que vocês cresçam cidadãos dignos e honrados, conhecendo as necessidades do lugar onde vocês vivem, para que a gente possa escolher pessoas que realmente sejam comprometidas conosco, com a gente enquanto cidadão, com a gente enquanto população. Então esse foi o nosso conteúdo de hoje. Leiam os textos do livro de vocês. Eu deixo um abraço e até a próxima.